Sim. Sim, então se apresente, seus Começa dedos. então. Comece. Bom, eles começam falando da profissão, né? Então, de profissão, eu era economista. Quem é aposentado não é mais, né? Então, me aposentei e não sou mais economista. Aí, com relação a essa parte, vamos chamar de espiritual, eu estou envolvido com o espiritismo aí há uns 50 anos. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, 21, 22, eu fiz um curso desse chamado Parapsicologia. Você viu lá aquele do Padre Quevedo, aquelas coisas lá? Era um cursinho rápido lá, mas... E era patrocinado pela Secretaria de Educação. Tem certificado, carimbo e tudo. Bom, o espiritismo entrou na minha vida por situações diversas, né? E sempre estudando. A parte mais complicada é que eu fui morar lá em Marília, e a Marília era considerada a cidade dos loucos, né? E por uma circunstância assim meio estranha, eu fui trabalhar como médium de passe ou sustentação dentro do Hospital Espírita. E aí, como lá só tinha médico, o meu queixo caiu, né? Porque até então eu tinha uma certa aversão, né? Não acreditava muito no processo, como é que era, como é que não era. Apesar de estar estudando. Bom, passei mais breve. Mais recentemente, agora, aqui, a questão de 4, 5 anos atrás, eu fiz um curso voltado para a área chamada de psicoterapia reencarnacionista. Logicamente que eu entrei naquela linha do Ramatiz de estudar a psicologia da alma. Então, enquanto você estuda a psicologia aqui, eu estou estudando a psicologia do lado de lá. Então, eu tenho um certificado também de psicoterapeuta reencarnacionista. Então, eu faço regressão, blá, blá, blá. Mas todo o meu interesse é para tratar os nossos amigos que aparecem lá no centro. E o meu grupo de apoio lá. Quantos médicos nós temos lá? Comigo é 22, né? Então, de vez em quando, um dá um piripá que eu tenho que cuidar dele. Além disso, eu tenho uma lista, né? Para eu acompanhar esses amigos. E aí, os sonhos faz parte da doutrina. Tem lá um capítulo tratando disso. E fala das interpretações. Mas vamos deixar a doutora fazer a apresentação dela, senão já começa a tocar no assunto. Bom, então, eu sou a Adriana, vocês já me conhecem, sou médica de formação, mas em específico na parte, vamos dizer assim, dos sonhos, é uma coisa bem curiosa, porque os meus sonhos, eles sempre foram muito ricos de informação, muito vívidos, com muitas informações, assim, muito realistas, só que eu achei que todo mundo sonhava igual a mim. Então, eu nunca nem conversava sobre isso, nunca nem falava nada, nem comentava, porque, assim, achava que era algo que era igual para todo mundo, né? E isso era desde pequena. Então, como isso sempre foi algo muito comum para mim, eu nunca dei muita bola, para falar bem a verdade. Às vezes, assim, nossa, eu sonhei com tal coisa, e de repente aquilo, por isso que eu sonhei com tal coisa, ia fazendo algumas conexões. Mas, né, eu achava que todo mundo era assim, todo mundo tinha. Então, só para a gente introduzir um pouquinho, eu vou perguntar, quem é que sonha aqui? Todo mundo sonha? Levanta a mão. Todo mundo sonha? Todo mundo sonha. E isso é uma coisa que... A senhora não sonha? Não sonha? Ela sonha, ela não lembra. Ó, então, na verdade, todo mundo sonha. Inclusive quem acha que não sonha. O que acontece é que a gente não lembra aquilo que a gente sonhou. A gente acaba passando mais ou menos 1h30 toda noite sonhando. E a gente pode ter de 4 a 6 histórias um pouquinho mais, vamos dizer assim, complexas durante essa noite. E a gente pode ter várias outras informações um pouco mais curtas, várias imagens ou informações mais curtas durante o nosso sono. Mas o que acontece? Por que a gente não se lembra? Ou muitas vezes você está sonhando assim e a hora que você acorda, você, que foi mesmo que eu sonhei e queria me lembrar e não consegue mais se lembrar. Porque depois de 1 a 2 minutos que a gente acorda, essa imagem, essa nossa memória, ela acaba se perdendo. Então, por isso que é bacana a gente ter o hábito de registrar os nossos sonhos. Porque
se eu acordar e já tiver um caderninho do lado e já anotar, eu consigo aproveitar esse tempo para escrever. E lembrar dos sonhos também, a gente consegue treinar o nosso cérebro para lembrar dos sonhos. Se a gente começar a registrar, mesmo que seja uma imagem, uma palavra, e fizer isso repetidamente, aos poucos você está treinando o seu cérebro para ir lembrando desses sonhos. Então, vamos quebrar o mito que as pessoas não sonham, porque todo mundo sonha. O que acontece é que muitas vezes a gente acaba não se lembrando. E o que é o sonho, então? O sonho, eles não são apenas imagens ou cenas de filme que aparecem quando dormindo. Os sonhos, eles nos dão um vislumbre da nossa alma e do nosso subconsciente. Então, tem informações muito mais amplas que só aquilo que a gente imagina que está se passando, ou uma lembrança do dia, enfim. Então, ele realmente capta informações mais amplas e isso é transformado dentro do nosso sonho. E por que a gente sonha? Então, tem várias explicações por que a gente sonha. Eu trouxe algumas aqui, que é uma mesclazinha de algumas informações, depois a gente até, se o Isaías complementa, a gente desdobra um pouco mais. Mas o sono se faz necessário ao homem como refazimento das suas forças orgânicas e morais. Enquanto o corpo recupera as energias que perdeu pela atividade do dia anterior, o espírito vai se fortalecer, a alma vai se fortalecer em outros espíritos. A gente sonha também para ter equilíbrio mental, porque durante o sono que a gente processa as separações e separamos as emoções e as impressões do nosso dia. É um momento de aprendizagem, então como a gente acaba tendo essa separação, né, pode trazer clareza e informações para a gente ajudar a tomar decisões de algumas coisas que quando a gente está acordado a gente não consegue enxergar. E a gente consegue ter esse acesso ao subconsciente, né, que acaba trazendo então algumas outras informações para nós. E a gente pode classificar os sonhos de várias maneiras, mas aqui eu trouxe uma forma um pouquinho mais resumida, né? Então a gente pode classificar como sonhos comuns, que são aquela repercussão das nossas disposições físicas e fisiológicas, então do que está acontecendo conosco durante o dia, das emoções que a gente está carregando. Então vai se transformar em cenas de sonhos comuns. Os sonhos reflexivos, que eles exteriorizam impressões ou imagens arquivadas na mente do espírito, então são informações talvez não desta nossa vida atual, mas alguma coisa que já tenha ficado armazenada, alguma informação que a gente possa ter acesso e é nos trazido durante o sono ou sonho. E os sonhos espíritas, então atividade real e efetiva do espírito durante o sono. Esse eu vou deixar para a gente explicar daqui a pouco. E com essa visão mais espírita, né, assim, explicar para vocês então o que o espiritismo traz em relação ao momento do sono, o que acontece com o nosso corpo. Então, para a gente poder entender, a gente tem um corpo, um perispírito e o espírito, para ficar um pouquinho mais claro. E durante o sono ocorre esse afrouxamento dos laços que prendem o nosso perispírito ao corpo e daí a gente consegue fazer a nossa passeio e coletar essas informações que não estão presentes durante o nosso dia a dia, durante a nossa rotina. Para ficar um pouquinho mais claro o que seria então o corpo, perispírito e espírito, então eu achei bem bacana essa figurinha ali do abacate, né? O corpo é a casca do abacate, o perispírito é a polpa mesmo, a fruta ali, e o espírito é a sementinha. Então é como o nosso corpo é constituído. Então deixa eu fazer só uma observação, que quem é espírita aí sabe, né? Que o Allan Kardec usou o termo perispírito por causa desse exemplo aí da semente, né? O perisperma, né? Alguma coisa assim. Perisperma, casca, perisperma e a semente, né? O germe, que seria o espírito. Então a gente acaba tendo essa frouxidão e fica ligado realmente ao nosso cordão de prata, mas a gente acaba tendo a possibilidade de ficar mais livre para ir poder fazer os nossos
passeios em outras esferas, e com isso é o que a gente lembra talvez de algumas informações, de algumas imagens, né, quando a gente acorda. Mas vamos para a parte que interessa mesmo, que é o que está todo mundo curioso, né? Que é o que todo mundo quer saber, mas eu sonho com isso, o que significa, né? Então, a interpretação dos sonhos e o que eles significam sempre foi uma curiosidade muito grande entre os seres humanos, e até em algum momento traz medo, traz apreensão, né? Que nem a doutora Carla estava falando semana passada. Mas se eu sonhar com tal coisa, significa morte mesmo? Se eu sonhar com tal coisa é ruim? Não é ruim? Né? Então a gente sempre fica com aquela sensação de querer entender se aquilo que eu sonhei é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, se eu preciso me preocupar com alguma coisa, né? E se a gente for olhar lá, até a própria Bíblia traz vários momentos de relação do que são sonhos, de vários tipos de interpretação. Um dos mais conhecidos é realmente a passagem ali na Gênese dos sonhos interpretados por José no Egito, né? Que foi falar com o faraó, e enfim. Então a gente tem várias citações de sonhos e várias interpretações desses sonhos que vêm acontecendo aí se a gente for ver lá no Egito também, a gente já tinha impressões dentro das pirâmides falando da interpretação dos faraós. Então isso vem de muito tempo. Então a parte do sonho sempre foi algo que instigou muito a curiosidade dos seres humanos, né? E para a gente tornar, então, isso um pouquinho mais prático e a gente poder falar do compartilhamento e da interpretação dos sonhos, a gente precisa compartilhar os sonhos, a gente precisa ter exemplos, né, seu Isaías, para a gente poder chegar no momento de conversa. O senhor quer? Bom, primeiro vocês podem ficar à vontade. Como o doutor disse, falou assim, olha, tem 100 e poucas pessoas aí, né? Isso, Bom, então... A imagem que ela apresentou aqui, que parecia uma escada, aí. Isso, está lá na Wikipédia, né, que fala? Wikipedia. E aí representa o sonho de Jacó. Então diz que nessa escada, no sonho dele, transitava homens e anjos. Bom, então aí já é uma outra história, né, da interpretação do sonho, tem várias explicações. Então, há quem diga que nós transitamos por todos os reinos da natureza, o mineral, o vegetal, o elemental, o humano e depois o angelical. Então, essa escada que liga o céu à terra representa mais ou menos o momento quando nós recebemos a nossa consciência. Então nós deixamos de ser animal e passamos a ser homem, ser humano, né? O cara é um espírito, o espírito é evolução. E em determinado momento, essa consciência também precisa despertar. Mas isso é outra conversa também que não tem nada a ver com o sonho. Então, o objetivo aqui é discutir o sonho de uma forma mais lúdica, vamos dizer assim. Cada um conta o seu sonho, as suas dúvidas, suas ansiedades. Eu sonho todo dia e normalmente eu lembro o sonho. Ainda para amanhecer hoje, eu sonhei uma situação assim, digamos que eu estivesse numa fazenda, chegando de carro, mas eu notei que eram aqueles carros clássicos, anos 50, anos dourados lá, aqueles Cadillac, enfim, não importa, eu só sei que eu estava chegando lá, e a porteira da fazenda era pintada de branco, aí eu mal consegui entrar lá, mas tudo bem, então logo que eu acordei, eu fui lá e notei num rascunho. Aí nas minhas preparações diárias eu fui saber, afinal de contas, tinha alguém conhecido lá? Tinha, falando de tal, então eu localizei a pessoa já desencarnou, então já encaminhei ele, está tudo certo. Então é preciso que nem tudo o que a gente sonha vai acontecer ou é realidade. Eu tento explicar assim, se tivesse um meio de você ver ao mesmo tempo 3, 4 filmes, sabe aquele filme de película? Passasse 3, 4 de uma vez só na mesma câmera, você ia ver as situações complicadas. Porque vem um sonho, às vezes a imagem está um por cima da outra.
apaga, o nosso cérebro também não vai guardar aquilo que não interessa. Mas se nós somos seres espirituais multidimensionais, nós estamos em vários estágios de dimensões diferentes, fazendo coisas diferentes. O meu corpo está aqui, a outra parte minha está em outro lugar, a outra está em outra, a outra está em outra, a outra está em outra. Quem precisa dormir é só meu corpo físico, o resto não precisa dormir. Não precisa beber água, não passa fome, não passa sede, não queima, não morre, não tem nada. Só que cada um está fazendo a sua atividade lá e que muitas vezes vai refletir aqui no físico. Daí que acontece às vezes aquele caso do sonâmbulo. O cara está dormindo, o corpo está dormindo, com um pouco o cara levanta e sai por ali andando. Porque lá ele está fazendo uma atividade e que vai dar um reflexo aqui no corpo dele, ele começa a se movimentar. O sonâmbulo e o tem mais ou menos um pouco de relacionamento, parece que ele está sonhando também. Eu conheço um caso, né, mas também o camarada estava dormindo, para ele ele estava dormindo, mas ele sonhou que a casa estava pegando fogo. A casa está pegando fogo, o que eu vou fazer? Eu vou sair, né? Então ele saiu do jeito que estava, né? Chegou lá fora com um pouco, acordou, estava numa geada desgramada, né? Ele estava morrendo de frio, acordou na geada. Então, poxa, o que eu estou fazendo aqui, né? Ele não se divide, ele já é dividido. Então, vou tentar expor assim para o senhor como é que... Veja bem, como é que eu vou dar uma explicação aqui? Aqui ela mostrou 3 corpos, correto? Vamos dizer assim, ó, para o ateu, nós só temos um corpo, só esse físico, morreu, acabou. Para quem é cristão, de uma geral, sem crítica nenhuma, certo? É como entende. Eu tenho um corpo e uma alma, 2 situações. Para o espírita, dentro da doutrina kardecista, então tem 3 divisões. O corpo físico, o perispírito e o espírito. Todo mundo entendeu? Cada um está numa situação. Vou voltar ali naquela imagenzinha aqui. Acontece que nessa caixa que está escrito perispírito, tem outras coisas. Não é só isso. Então, abrindo ali, logo imediatamente encostada com o meu corpo físico, tem uma telinha. Antes da tela ainda, eu tenho vamos dizer, aquele filme negativo, que chama corpo etérico. Aí depois vem o corpo astral. Aí depois vem o mental, que está dividido em 2. Um chama de mental inferior, outro chama de mental concreto. E aí depois tem o outro que é o mental superior ou abstrato. Aí depois vai o búdico. Aí depois chegamos no átomo, que seria o que nós estamos entendendo como sendo o espírito. Essas divisões são feitas pela linha no hinduísmo. Conseguiu entender? Acho que... Não, ainda não. Será que ele não ouviu? Que é a divisão dos corpos... Aonde que vocês pararam de ouvir? Da janela ali. É isso, senhor Antônio? Aonde vocês pararam de ouvir? Senhor Antônio, então, são... Da mental superior. Então, o mental superior, depois do mental superior tem um que chama búdico, que é onde estão as memórias que ela falou. Lembra que falou das memórias? Onde é que está o arquivo? E depois desse búdico tem o átimo, que seria o que nós chamamos de espírito. Essas divisões, então, das 7, né? Das 7, é uma linha budista, hinduísta. Opa, hinduísta, né? Hinduísta. É do hinduísmo. Então tá. Então, cada um desses está numa dimensão diferente. Eles não estão mortos, não estão parados, estão se mexendo, estão fazendo alguma coisa. Conseguiu entender? Então é isso. Então, o que eles estão produzindo lá, se eu estou deitado aqui, repete para mim como se fosse um sonho. E às vezes confunde com a nossa realidade. A realidade das minhas emoções, as emoções atingem o meu corpo astral, que é o nosso emocional. Então, se eu tive uma atividade turbulenta, uma briga, sei lá o quê, estou afetado. Vai refletir nele lá. E depois, quando eu vou dormir, muitas vezes eu estou brigando de novo. Sei lá, aconteceu alguma coisa, perdi alguma coisa, não consigo achar. Me incomodou emocionalmente. Eu vou sonhar com aquilo. Enfim, o que nos afeta no dia a dia está ligado direto com o nosso emocional.
vai ter reflexo. E conforme a intensidade, eu vou sonhar com aquilo. E aí envolve de tudo que você imaginar. Relações amorosas, tudo que você imaginar. Alguém tem algum exemplo aí pra gente já? O Chico ali tá levantando a mão. Fale, Chico. Esse final, isso que eu disse que o corpo sente. O corpo sente. Nós estamos ligados. O que eu quero dizer que sente é que reverbera. Né? Então, vou dar um exemplo meu, né? Eu sou um ponto fora da curva, é isso, doutor? Quem fala o negócio? É. Você é um sonhador. Eu sou um sonhador, eu sou um complicador. Como diz o mestre, né? Eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada, né? Mas aí, veja bem, eu me vi entrando na Terra. Veja, dormindo, hein? Cheguei num local. Tinha uma criança numa situação de perigo. E tinha um gigante. Pensa num urso de uns 3 metros de altura, assim. Cor preta. E a criança ia ser devorada. Então eu dei um grito tão grande que na minha percepção era na linguagem daquele monstro lá. E esse som reverberou. E a minha casa acordou todo mundo. Vieram lá saber o que diabo estava acontecendo. Conseguiu entender? Então, vocês já viram que tem alguma coisa até intraterreno. E tem aquele pesadelo do dia a dia que eu estou te falando. Eu desentendi com alguém ali, partimos para briga e não sei o quê, começo a ter um pesadelo. Não sei, tem muitas circunstâncias do pesadelo. Mas a maioria, não, estou falando bobagem, a maioria não. Algumas vezes, o que acontece? Lembra que a doutora falou aqui de uma tela? Tem uma telinha? Essa telinha tem um mistério aí que chamam de tela búdica e normalmente ela devia chamar de tela etérica. Que na verdade, assim, imagina que nós temos uma proteção eletromagnética para proteger o nosso corpo físico do nosso corpo astral. Porque o astral está no mundo astral. E essa telinha, como é eletromagnética, como tudo é energia, ela pode se romper, um ponto aqui, um ponto ali, ela pode se romper. E como que rompe? Por muitas circunstâncias. Tem uma explicação sobre isso. Mas vou dar um exemplo assim que é mais fácil de vocês entenderem para não aprofundar muito. Alcoolismo, tabagismo, droga, papapá, vai atingir essa tela. E atingindo essa tela, a comunicação do astral para o físico começa a vazar. Você começa a receber informação direta. Conseguiu entender? Então tem gente que está em pânico diariamente, assim, ele está vendo coisa que não era para ele estar vendo. Está tendo comunicação com o astral. Isso tem solução? Tem solução, mas é outra conversa também. E pode sentir também, né, às vezes. Começa a ter sensação física também, né? Aí a senhora tocou no assunto do desacoplamento. Então, como eu falei dos corpos, então quando a gente dorme, a gente lembra da antena de puxar assim? Então nós esticamos, né? Desacoplamos. Então o que acontece? Tem pessoas que quando acorda tem essa dificuldade de voltar. Lembra das bonequinhas russas lá? São uma dentro da outra, uma dentro da outra? Nós somos nós. Então o que acontece? Para as pessoas que não têm muita prática, eu digo assim, você chegou, acordou, acha que está fora da caixa? Dá uns 3 pulinhos, acaba de encaixar. Resolve. 3 pulinhos. Achei que era só coisa de Réveillon, uma onda. Não, mas aí eu tô fora do ar, então eu dou os 3 pulinhos para me encaixar, né? Pode. Posso sugerir para a gente fazer aí, encerrar? Pode. E a gente fazer uma roda ali? Sim, pode. Sim, podemos sim. Pode. Pode? Qual que é a diferença do espírito e do perispírito? Então, o perispírito foi um nome que o decodificador deu para o conjunto, né? Para ele não desmembrar tudo. Eu entendo até que naquela época ele não tinha meios para poder saber que tinha outros, né?
porque ele também estava contando com pessoas que não tinham experiência. Ele reunia um grupo, fazia as perguntas, depois ia no outro local, fazia as perguntas de novo, aquelas mesmas perguntas. E você conseguir videntes com a capacidade assim de ver tudo é difícil, né? Mesmo ali nas minhas experiências, nós temos dificuldade. Uma pessoa está vendo uma coisa, outra está vendo outra, e eu tenho que ter cuidado e dizer que ninguém está vendo coisa nenhuma. Tá certo? Deu para entender, Felipe? Não Mais ou entendeu? menos. Mais ou menos. Não, a aura já é outra coisa. Cada espectro nosso, cada espectro de luz nosso, que eu falei aí do 7, reflete uma camada. Então o primeiro aqui mais perto do corpo, o corpo etérico, tem uma luz, parece uma cinzinha. O outro, a outra. Então é a energia que me compõe todo esse campo. Aí falei, o campo eletromagnético nosso está refletido na aura que compõe cada um. Você vai ver que tem 7. São 7 cores diferentes e compõem a nossa aura. E essa aura também, conforme o tipo de situação, quem pode ver, se encontrar alguma, vamos chamar furo, né? Você fala assim, na aura, reflete alguma doença. Já foi, isso aí consegue fazer pela ciência isso. Já vimos isso aí no... Tá lá no canal? Não tá, nessa parte não tá. Então naquela que nós fomos fazer lá, aquela palestra com o doutor... Sérgio? Não, como é que era? Não, o outro lá, o do Rio. O Frutuoso, Isso. Que teve um rapaz que mostrou algumas fotos assim que você consegue fotografar então esse campo eletromagnético e mostrava, dependendo da alteração física que a pessoa tinha, né, do comprometimento ali, então mostrava alguns buracos assim nesse campo eletromagnético, né, no nosso campo eletromagnético. Essa foto é feita em cima daquela máquina Kirlian, né? Então eles transferiram isso para o computador e o computador simplesmente faz a demonstração do que está acontecendo.